Olá, muito boa tarde, ótima terça-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques desta edição do Telejornal NT Sul. Começaram a chegar ontem os primeiros animais que vão participar da Expo Inter neste ano. Mais de 6.600 animais estão inscritos na principal feira internacional que acontece em Esteio, aqui no Rio Grande do Sul. Fazia tempo já que a gente queria vir de primeiro na Expo Inter e eu falei, não, esse ano nós vamos e vamos no domingo cedo para nós ser os primeiros. E ainda, na segunda reportagem especial sobre a doença de Crohn, vamos mostrar como as rotinas precisam ser adaptadas porque alguns sintomas limitam a vida dos pacientes. Qualquer coisa desencadeia diarreia, né? Tu tá bem daqui a pouco. E depois que desencadeia, tu demora para recuperar. A doença afeta bastante a vida da gente, traz vários transtornos, assim, para quem carrega esse peso. Ataques virtuais amplificam o bullying e especialistas alertam para o papel do diálogo familiar. Na série Conectados e em Perigo, nós vamos dizer o que os pais e responsáveis podem fazer diante desse desafio. Perguntar mesmo, né? Porque é importante saber o que está acontecendo, tem observado que você anda mais tristinho, o que houve. Curso de Agronomia da UERGS de Cachoeira do Sul faz mais uma semana acadêmica. Atividades começam hoje e vão até quinta-feira. Bernardo Miller esteve no campus para contar como estão os preparativos e também como funciona o evento aberto para toda a comunidade. E você de casa é sempre muito bem-vindo para fazer o NT Sul junto comigo. Quer contar uma informação, contar uma notícia, comentar os conteúdos? Manda mensagem para a gente no WhatsApp. É o 51999797129. E você também pode interagir por meio das lives que já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira e também o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. Os portões do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foram abertos ontem para a chegada dos primeiros animais da Expo Inter. Até a sexta-feira, quase 8.700 inscritos vão passar pela inspeção sanitária. É o melhor da genética, aplicada a diferentes raças, participando da mostra e de provas a partir do próximo final de semana. Tem fila para entrar todos os anos, porque a abertura dos portões da Expo Inter é simbólica. A fazenda do Angico, de Tupanciretã, região central, já chamou a atenção na edição anterior, com o título de melhor cabanha têxtil do ano. Mas era meta ser a primeira a cruzar a entrada da Expo Inter. Saímos da cabanha, deu um imprevisto na estrada, veio o carro de apoio na frente. Mas fazia tempo já que a gente queria vir de primeiro na Expo Inter. Como somos uma cabanha nova e temos de espelho um amigo nosso, que infelizmente o pai dele veio a falecer, que ficou 8 anos sendo o primeiro a entrar na Expo Inter. E daí eu falei, não, esse ano nós vamos e vamos no domingo cedo para nós ser os primeiros. Já tem prova para entrar. É a inspeção sanitária. Além da documentação que inclui exames veterinários, 120 técnicos agropecuários da Secretaria de Agricultura fazem uma inspeção detalhada. A Expo Inter, ela é uma feira internacional. Então nós seguimos regras internacionais, né? As nossas regras sanitárias, elas são bastante rígidas. A aglomeração, ela é um ponto de atenção, porque tu mistura animais de várias origens, né? Eles ficam concentrados e para nós, o parque, né, ele acaba sendo uma bolha sanitária, né? Então aqui dentro nós temos toda a responsabilidade para que esses animais, no final da feira, ou retornem para suas casas ou para as propriedades, no caso de comercialização, com tanta saúde, né, ou até melhor do que eles chegaram aqui. O cenário da Expo Inter é diferente esse ano. Além do Brasil ter o status de livre da febre aftosa sem vacinação, a feira também não sofre as restrições da influenza aviária e da doença de Newcastle.
Assim, o número de inscritos na Expo Inter cresceu 40% em relação ao ano passado. São 5.107 animais de argola para os julgamentos morfológicos e 1.589 rústicos que participam de vendas, leilões e provas, com grandes expectativas de negócios e soluções para a agricultura e a pecuária. O Japão sinaliza para começar a importar a proteína animal aqui do Rio Grande do Sul. Agora o Chile também está aqui por abrir mais uma fronteira para nós de negócios e isso faz com que a expectativa da 48ª Expo Inter seja muito positiva. Os negócios geram emprego, renda, oportunidade para as pessoas. Nós temos o nosso produtor gaúcho que está descapitalizado por não ter colhido várias safras cheias há muito tempo, né? Então, a renegociação das dívidas, ela vai ser palco, ela vai ter sua vitrine, o seu debate aqui dentro da Expo Inter, quando autoridades federais, os deputados federais e os senadores virão para cá e nós precisamos pressioná-los para que seja pautado no Senado o projeto que já foi aprovado na Câmara para renegociação, o alongamento das dívidas. Desafios sempre regados a muito trabalho e preparação. No caso do parque, com diversas obras. Estamos melhorando os estacionamentos, mudando ramais de redes de distribuição de energia elétrica, enfim, calçamentos, novos espaços de lazer. O parque, então, está muito bem preparado. A gente iniciou a reforma dos pavilhões, praticamente concluído, não deu para concluir toda a reforma antes do início dessa feira, mas a gente já está com as empresas contratadas, os serviços vão dar continuidade e logo que a feira terminar a gente vai conseguir concluir todas as reformas dos pavilhões, onde ficam os animais e onde tem exposição para o público, para que a gente tenha ainda mais qualificação de estrutura para receber o público. No que depender dos criadores, todo o empenho para levar a Roseta de campeão da Expo Inter e brilhar junto ao público. A Expo Inter para nós é o palco ganadeiro aqui nosso, né? Onde a gente pode mostrar um pouquinho de toda a nossa dedicação, trabalho, seleção, manejo. A gente traz um pouquinho da amostra de casa para todo mundo poder ver e compartilhar disso. E o NT Sul também vai acompanhar esta nova edição da Expo Inter, trazendo para você de casa informações, reportagens especiais e aquelas imagens sempre curiosas que aparecem nos bastidores. Você não vai perder nadinha por aqui. Gente, começa hoje a Semana Acadêmica do curso de Agronomia da UERGS, aqui de Cachoeira do Sul. Na agenda está o encontro de estudantes, professores e profissionais da área para uma programação bem diversificada. Até quinta-feira, os participantes vão poder aproveitar palestras, oficinas e cursos voltados para temas atuais da agronomia, promovendo a troca de conhecimentos e o fortalecimento da formação acadêmica. Bernardo Miller chega agora com mais detalhes. Daniel, é daqui a pouco o início de mais uma semana acadêmica do curso de agronomia aqui da UERGS. As atividades começando então nessa primeira hora da tarde de terça-feira, seguindo durante 2 dias nessa parceria entre a UERGS e também a Casa de Cultura. Ao meu lado, o tesoureiro, um dos organizadores aqui da Semana Acadêmica e também faz parte do curso de agronomia aqui da UERGS, Rodrigo Bredo. Rodrigo, explica um pouquinho sobre a Semana Acadêmica, mais um momento importante nessa troca entre estudantes e professores. O que vocês estão programando para essa semana acadêmica que começa agora de tarde? Boa tarde, Bernardo. A gente programa aí uma semana acadêmica repleta, né, de conhecimento, bastante palestras, com bastante linhas de atuação, né, começando agora no período da tarde, com ênfase na parte de ovinocultura, né, que é uma parte que dá mais da pecuária, né? E amanhã a gente já volta na parte de solos, né? Uma ênfase em solos, manejo hídrico. E no terceiro dia a gente já parte para a questão do desenvolvimento local e desenvolvimento da comunidade, né? Desse desenvolvimento rural, né? Com várias temáticas aí programadas, né? Na programação tem encontros aqui na universidade e também na Casa de Cultura. Explica um pouco como é que vai ser essa dinâmica. Certo. Pela período da manhã, a gente vai estar, durante os 3 dias, ofertando 2 minicursos simultaneamente aqui na unidade, né? Também com vários aspectos, né? Hoje, pela manhã, já aconteceram 2 minicursos, um voltado à fiscalização agropecuária e o outro
do manejo de pomar, né, de comercial de frutíferas. Durante a tarde, então, a gente vai ter amanhã a parte de manejo hídrico, né, de solos e tudo mais, essa parte hídrica de solo. E no terceiro dia, a questão do desenvolvimento local, né, a parte de circuitos, cursos de comercialização e tudo mais. No período da manhã, a gente está aqui na unidade, né, e como tu bem mencionaste, no período da tarde a gente se desloca para a Casa de Cultura, visto a quantidade de público esperado, né? A gente quer aí tá com uma boa expectativa de público, né? Além dos estudantes aqui da própria unidade, a gente quer também atingir os estudantes das escolas técnicas do município e também da Universidade Federal de Santa Maria, né? Que se faz presente na maioria dos nossos eventos. Ok, também tem essa parceria, né, com outros cursos de agronomia aqui de Cachoeira do Sul. Tem como tu elencar um ponto alto, um momento especial que vocês estão trazendo uma novidade para essa semana acadêmica de 2025? A programação ela era somente no período da tarde, né? Agora a gente está trazendo esses mini cursos no período da manhã, então a gente vai ter 3 dias cheios aí de programação, né? A gente não focou só no período da tarde, até para tentar diversificar e atingir o nosso público mais diverso que a gente possui na graduação, né? Tem quem prefere a parte de financeira, tem quem prefere a parte da pecuária e assim também como da agricultura, né? O nosso campo da agronomia ele é muito diverso e assim para mostrar que de fato um agrônomo ou uma agrônoma ela pode atuar nos mais diversos campos aí mundo afora, né? E que quando tu olhar, quando vê, tu tá se deparando num agrônomo, dependendo do local que ele está trabalhando, né? Ok, Rodrigo. O pessoal que está acompanhando em casa, talvez não seja matriculado na UERGS, não faz nenhum curso, mas tem alguma relação com o mundo do agro, de certa forma. Pode participar, pode fazer um credenciamento, pode acompanhar algum momento dessa semana? Com certeza, Bernardo. O público, né, os nossos agricultores familiares, nossos produtores rurais do município, eles são muito bem-vindos na nossa programação, né? Quem ainda não fez, a gente coloca o link na descrição, né? A gente disponibiliza um link de inscrição, mas aqueles que não têm acesso à internet, alguma coisa, e que estão vendo essa reportagem, pode vir, né, no período da tarde aí, e se inscrever pessoalmente conosco ali na Casa de Cultura, que é bem tranquilo, a gente faz um credenciamento e pode estar assistindo as palestras aí durante a semana acadêmica. Ok, Rodrigo, obrigado por nos atender e boa semana acadêmica e bom evento nessa excelente troca entre estudantes, professores, enfim, quem vai participar como um todo dessa programação. A gente que agradece a Bernardo a parceria e a oportunidade de estar falando com o público que está nos assistindo. Ok. Então, pessoal, coloque na agenda, pessoal ligado aí ao mundo do agro, pode participar dessa semana acadêmica que começa agora de tarde, a partir da 1h e segue até quinta-feira, mais uma semana acadêmica aqui do curso da UERGS em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E a gente muda de assunto agora para falar sobre novas tecnologias que estão invadindo a vida da gente, né? Todo dia é dia de cuidar de quem a gente ama, dia de se preocupar com quem está ao nosso lado. E quem é mãe ou quem é pai entende bem do que eu estou falando, né? Porque pai e mãe, com certeza, dá aí a sua vida pelos seus filhos, não é? Agora, imagina ver esses filhos em risco. Neste mês de agosto se intensificam as campanhas para prevenir a violência contra mulheres, contra crianças e também contra idosos. O Quebrando o Silêncio é um desses movimentos. Você vai ver agora a continuação da série Conectados e em Perigo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, infelizmente, nem chega mais a ser uma novidade, é o bullying. E olha, se antes ele acontecia nos corredores da escola, agora ganhou ainda mais força no mundo digital. O cyberbullying já afeta milhares de crianças e adolescentes e pode deixar marcas profundas. O que os pais e responsáveis podem fazer diante desse desafio é o que você vai ver agora. Quem nunca viu ou até mesmo passou por uma brincadeira de mau gosto na escola? Brincarem com seu cabelo, com a sua aparência, com a sua altura. Tudo isso pode parecer brincadeira, mas tem nome. É o bullying. E esse problema antigo tem uma nova roupagem com a internet. O cyberbullying, como é conhecido, pode ser uma violência mais cruel e duradoura. Ninguém gosta de você. Como você é feio. Sai da internet. O seu lugar não é aqui. Esses são apenas alguns exemplos do cyberbullying.
Comentários assim são cada vez mais comuns no universo da internet, atingindo principalmente crianças e adolescentes. Um estudo revelou que 13% dos jovens brasileiros entre 13 e 17 anos já foram vítimas de cyberbullying. Isso significa que em uma sala de aula com 30 alunos, pelo menos 4 carregam essa experiência. O que antes não ultrapassava os muros da escola, agora acompanha crianças e adolescentes em qualquer lugar, a qualquer hora. O que muda é o alcance que essa pessoa tem, a plateia, né? Porque o perpetrador, o praticante de bullying, ele faz também para se afirmar, para se mostrar forte, espirituoso, por uma questão de aprovação social. E aí, quando ele coloca isso na internet, nas redes sociais, isso aí se dissemina de uma forma exponencial, muito, muito alta. Mesmo em ambientes diferentes, bullying e cyberbullying possuem a mesma raiz, a busca por validação, pertencimento e construção de identidade. A agressividade e a forma de se impor diante dos outros, ou com a sua comunicação, ou de forma física, através das suas palavras, muitas vezes tem a ver, obviamente, com os conteúdos que você tem sobre si mesmo e que não estão bons, ou tem a ver com validação social, que está muito vinculada ao cyberbullying, já que a gente está falando de ambientes sociais. No ambiente virtual, o cyberbullying ganha ainda outro agravante. O agressor pode se esconder no anonimato e acreditar que não será punido. Foi o que viveu a modelo internacional Maju de Araújo, que tem síndrome de Down. Em 2023, ela se tornou alvo de ataques nas redes sociais. A repercussão levou à criação da Lei Maju de Araújo, sancionada em abril deste ano, que busca combater o cyberbullying contra pessoas com deficiência. Nesse primeiro momento que surgiu a lei e todos os ataques, eu comecei a mostrar para a Maju o quanto ela precisava se proteger em vários ambientes, né? Então, a gente teve ataques ali bem graves de que ela deveria tirar a vida dela, de que ela deveria colocar um saco na cabeça, porque era vergonhosa a aparência dela, enfim. Então, a gente sabe que se existe esse ataque, existe uma pessoa real por trás. Como psicóloga, Maria Isabel recomenda que os pais e responsáveis tenham um olhar atento para identificar sinais de que os filhos também podem estar sendo vítimas do cyberbullying. O que garante, eu acho, que os pais ajudarem os filhos é sempre estarem atentos ao comportamento dos filhos. E aí, não ir atrás, perguntar mesmo, né? Porque é importante saber o que está acontecendo. Tenho observado que você anda mais tristinho, o que houve? Conta para mim, né? Então é importante ter essa consciência de que o filho pode ser sim e estar atento aos sinais. Ao perceber os ataques que sua filha estava sofrendo nas redes sociais, a mãe Adriana escolheu o caminho do diálogo para tratar do assunto. E nesse momento eu me vi numa realidade que era para eu falar a verdade para a Maju. Olha, nem todas as pessoas curtem seu trabalho. Tem pessoas que dizem que você é feia, tem pessoas que te atacam por conta do seu biotipo, do seu perfil, por você ter síndrome de Down. Foi muito difícil para mim, como mãe, naquele momento, falar a verdade para a Maju, mas, de certa forma, colocou a Maju dentro de uma realidade real. A psicanalista Carol Félix explica que falar abertamente sobre o assunto ajuda crianças e adolescentes a lidarem com as suas emoções. Se desde muito novo essa criança ela aprende a trabalhar a frustração, os sentimentos ruins, a brigar a raiva, a brigar o estresse, a brigar o fato de que eu não sou bem quisto aqui, ou eu não precisa valer de tudo para que eu me imponha e tenha a minha presença nessa comunidade, essa criança ela vai conseguir naturalmente lidar cada vez melhor com os impactos desses sentimentos no dia a dia. O diálogo também serve para orientar o uso saudável da tecnologia. Monitorar o acesso aos dispositivos e acompanhar atividades online são medidas essenciais. Afinal, a violência causada pelo cyberbullying pode refletir até mesmo na fase adulta. Uma criança que poderia se desenvolver em um adulto diferente vai ser um adulto mais encolhido, mais tímido, que não ousa, que não... Eu acho que é evitar isso de tudo, sempre que puder. E isso é evitado se houver atenção.
Se não interrompido, o cyberbullying pode se tornar um ciclo sem fim, ou seja, a criança que um dia foi agredida também pode se tornar uma agressora. Por isso, tão importante quanto identificar sinais de que o filho está sendo vítima é perceber se ele pode estar do outro lado, como um agressor. Em geral, a coisa não se limita só a um ambiente, né? Então pode ser que aconteça ali com os vizinhos ou na família, ou, por exemplo, atormentar um irmão ou irmã, pode acontecer também. Então, caçoar frequentemente, esse tipo de coisa já são sinais para ficar alerta, que pouca sensibilidade, pouca empatia pelo outro, pouca afetividade positiva. Ao notar comportamentos como esse, o indicado é limitar o uso da internet e a criação de regras e limites claros. Claro, uma criança que está exercendo bullying no outro, ela precisa, obviamente, ser ouvida, ser disciplinada, né? Sentar, vamos olhar no olho, vamos entender até que ponto, estabelecer limites claros, regras claras para essa criança, para que ela entenda o contexto social, aquilo que pode, aquilo que não pode. Seja como vítima ou como agressora, toda criança precisa de acolhimento. Ensinar o valor do outro e de si mesmo é o caminho para tornar o ambiente digital mais saudável para todos. Maju e Adriana, se vocês pudessem pedir alguma coisa para quem está na internet, o que seria? Que as pessoas fossem gentis, né, filho? Sim. Que tivesse mais empatia, mais doçura. Basicamente é isso. Sim. E esse é o mundo ideal que a gente deseja também para as redes sociais, para esses ambientes virtuais. Quem sabe cada um fazendo um pouquinho a gente não chega lá, né? Está na hora do quadro Opinião. Francisco Bastos está chegando por aqui e traz agora um pouquinho do contexto sobre os nossos impostos, como os nossos impostos também podem ser utilizados para beneficiar projetos aí que envolvem crianças e adolescentes. Todos sabemos que o nosso país, no conjunto das nações, é um dos que tem a maior carga tributária junto aos seus contribuintes, junto à população de maneira geral. E essa questão toda da cobrança de impostos, de taxas, enfim, elas fazem com que tenhamos, digamos, um grande problema em termos de sociedade. É muito pesado isso e acaba comprometendo os ganhos, os vencimentos e os próprios salários da população. Com isso a gente tem, muitas vezes, e a origem disto, é que os governos, eles sempre buscam aumentar os impostos para dar conta das necessidades, nem sempre retribuindo à população com todos aqueles aumentos que são feitos. Isto faz com que tenhamos sempre um prejuízo muito grande daqueles que estão, considerando uma pirâmide social, do meio para baixo. Porque quem está acima, eles sabem como se autoproteger. Mas essa não é a questão principal. A questão principal é que, apesar desta carga imensa de impostos, o que é dado como contrapartida em termos de serviços, ele não acontece a contento. Eles são sempre, digamos assim, não conforme a população espera, conforme a população deseja e paga por isso. Essa confusão sempre é feita com a história da gratuidade, da assistência. Não, a origem sempre é pública, são de recursos públicos. E como tal, eles devem retornar como direito, e não como caridade ou como assistente, seja lá o que for. Aqui em Cachoeira do Sul, foi feito um trabalho muito significativo para tentar minorar essa questão do imposto. E o que foi feito? Uma mobilização junto aos contribuintes do imposto de renda e que se deu o nome de Imposto Amigo. Houve várias pessoas envolvidas, um trabalho muito sério feito e que teve nos contabilistas também um apoio indiscutível. Isso chegou, essa arrecadação, ela vem crescendo ano após ano e hoje na conta dos fundos eles têm mais de 2 milhões de reais. Os fundos que eu falo são o fundo da criança e do adolescente e o fundo de assistência ao idoso.
São dois segmentos, né, com muita vulnerabilidade e que entidades, elas acabam assumindo essa responsabilidade que seria do Estado. Aí temos o asilo, temos os asilos em vários municípios, temos as creches, temos as casas de assistência e por aí vai. E todas elas têm necessidades diárias, necessidades permanentes para manter aquele serviço a contento e para manter a assistência que essas populações necessitam. Mesmo assim, apesar de todos esses esforços que são feitos, da sensibilidade dos contribuintes fazerem o direcionamento para os fundos de parte do imposto de renda, para que fique aqui no município, ainda estão enfrentando a dificuldade para que esse dinheiro chegue efetivamente naquelas instituições que prestam esse tipo de serviço. É a velha burocracia. Então a gente espera, né, que esses responsáveis, esses órgãos responsáveis pela liberação dos recursos, através de editais, com a apresentação de projetos, isso seja feito com rapidez. Porque tanto os idosos quanto crianças e adolescentes, eles têm pressa, eles têm necessidades. E o voluntariado das direções dessas instituições, eles estão ali tentando resolver um problema, como eu já disse, é um problema do Estado. Não é um problema, é uma situação melhor. São pessoas, brasileiros e brasileiras que se encontram, ou como crianças ou como adolescentes, sem um amparo familiar, muitas vezes, e também vale para os idosos, que vem num crescimento muito grande. Então, o apelo é de que isso ocorra com rapidez para o bem de todos, especialmente dessas categorias aí que estão sofrendo diuturnamente, já com dificuldades próprias, mas também sem poder receber aquilo que está disponível, que sempre é a questão da falta de recursos. Agora não é, tem 2 milhões aí para ser gastos e que se tenha um encaminhamento rápido conforme as próprias necessidades. Boa tarde. E agora a gente vai conferir o recadinho do telespectador, a sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tá aqui já no nosso vídeo o número do WhatsApp para você de casa também participar. Quem manda recadinho pra gente é a Ana Rodrigues, minha neta Ágata, já está treinando no bebê dela, como ela chama, para o desfile com o papai Diego. Muito bom, obrigado Ana pela participação, um abraço aí pra Ágata, honrando as tradições gaúchas, né? Grande abraço para vocês aí, obrigado pela foto. Quem mais? Mais recadinhos? Carlos Alberto Kellerman, de Cachoeira do Sul. Quero deixar a minha insatisfação a respeito desse bueiro que está há 3 anos com a tampa quebrada, apesar de protocoladas medidas para reposição. Inúmeras vezes eu mesmo fiz tampas para essa boca de lobo, mas uma hora a prefeitura tem que fazer a parte dela. Nunca tive um desconto no IPTU por conta desses consertos. Localiza-se no bairro Eucaliptos, esquina com a rua Rádio Nativa 51, um verdadeiro perigo para os pedestres e animais. Conclui aqui o Carlos, está aí a foto, né? Um risco realmente aí de acidente que precisa ser resolvido. Obrigado, Carlos, pela participação. Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência. A seguir tem a segunda reportagem especial sobre a doença de Crohn. Nós vamos mostrar como as rotinas precisam ser adaptadas porque alguns sintomas limitam a vida dos pacientes. Qualquer coisa desencadeia diarreia, né? Tu tá bem daqui a pouco. E depois que desencadeia, tu demora para recuperar. A doença afeta bastante a vida da gente, traz vários transtornos, assim, para quem carrega esse peso. E nós também vamos saber como fica o tempo em todo o território gaúcho. O intervalo é rápido, continue com a TV Novo Tempo, nós voltamos em 1 minutinho. Meio-dia e 30, estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa terça-feira. Vamos falar um pouquinho sobre tempo? Vamos ver imagens aqui da área central da cidade de Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul. Nesse momento, algumas nuvens aparecendo no céu. O dia começou praticamente sem nuvens,
bem azulzinho, começou bem frio, mas temos hoje uma certa amplitude térmica, então a máxima aumenta um pouco agora do meio-dia para a tarde. E essa condição aí de uma certa formação de nuvens vai aumentando, especialmente em direção ao norte, ao oeste do estado do Rio Grande do Sul. Mas nós vamos conferir mais detalhes agora na previsão. Terça-feira em Cachoeira do Sul é um bonito dia de sol que começou bem friozinho. Ao longo do dia, o predomínio é de sol, mínima 6 graus e máxima 20. Quarta-feira pode ter um pouco mais de nuvens, mas pela previsão de momento, sem chuva. Probabilidade maior é de sol entre nuvens, mínima 8 graus e máxima 20. Quinta-feira também deve ter essa condição de sol entre nuvens, e já com a temperatura menos gelada ao amanhecer, mínima 13 graus e máxima 22. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina no Rio Grande do Sul hoje, como a gente vê nestas imagens de Porto Alegre. O oeste e o sul do estado têm tempo mais firme, enquanto no centro gaúcho o sol aparece entre nuvens. Parte do estado também pode ter o retorno da chuva hoje. A partir do período da tarde, a nebulosidade aumenta no norte e no nordeste do Rio Grande do Sul, com chance de chuva e ocasional granizo isolado. A tarde vai ser agradável quanto à temperatura na maioria das cidades, mas fria entre o Planalto, norte da Serra e os campos de cima da Serra Gaúcha. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 22. Na região norte, em Passo Fundo, 14. Em Santa Maria, na região central, 20. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 18 graus. Também 18 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. O nível do rio Jacuí subiu de ontem para hoje, atingindo a marca de 22 metros e 85 centímetros hoje pela manhã, aqui no município de Cachoeira do Sul. A boa notícia é que o nível se estabilizou e, no momento, não apresenta mais elevação. A previsão para a semana é de tempo firme, como a gente viu, o que indica uma tendência de redução gradual no volume do rio nos próximos dias. Segundo informações da Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul, atualmente 33 pessoas estão abrigadas na Mitra Diocesana. Algumas optaram por não irem para o abrigo. Um percentual aguarda que as águas baixem para retornar às suas casas, enquanto outras esperam por uma nova moradia longe das margens do rio Jacuí. Em função da interrupção da operação da balsa do São Lourenço, as aulas foram suspensas na Escola Francisco de Souza Machado, que fica no distrito de Barro Vermelho, interior de Cachoeira do Sul. No educandário estudam 98 estudantes. Outros 23 estudantes do ensino médio da rede estadual foram afetados em função da interdição da ponte do Jeribá, inviabilizando a chegada destes alunos, moradores do interior, até a cidade. A Delegacia Regional de Cachoeira do Sul está sob novo comando. O delegado Laurence Moraes Teixeira. Ele se apresentou na manhã de hoje e assume os trabalhos da 20ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, em substituição ao delegado José Antônio Tasqueto Mota, que faleceu no início deste mês. Ele é natural de São Pedro do Sul e tem 21 anos de carreira. Laurence deixa o comando da 12ª Delegacia de Polícia Regional do Interior e volta a atuar em Cachoeira do Sul, cidade em que já trabalhou como delegado substituto. A gente vai conversar agora com o delegado que assume a regional aqui em Cachoeira do Sul, o delegado Laurence, está aqui do meu lado, para saber como está essa transição, como é que ele chega aqui e recebe essa missão de coordenar a regional em Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde. É uma missão difícil, porém me encontro preparado, motivado. Substituir o trabalho, dar continuidade ao trabalho do delegado Mota é um grande desafio. Uma região policial muito organizada, com policiais capacitados, preparados, comprometidos com a causa. Mas eu chego motivado, como disse, preparado. Estou vindo de uma regional de polícia, a 12ª Região Policial, onde adquiri a experiência necessária para conduzir a região, período no qual eu tive um excelente convívio com o delegado Mota, com quem sempre guardei uma excelente relação de amizade.
E com a união de todos os colegas, delegados e agentes, tenho certeza que teremos êxito e daremos continuidade ao trabalho, transmitindo aquela sensação que a comunidade espera, de tranquilidade, que todos possam trabalhar, conviver com suas famílias em harmonia e paz, acima de tudo. Perfeito. Delegado, não é uma novidade para o senhor trabalhar aqui, o senhor já deu plantões aqui em Cachoeira do Sul, já conhece um pouco da estrutura? Exato. Eu tive a oportunidade, a honra, de alguns anos atrás, prestar um auxílio à Delegacia Regional, lotado na Regional de Santa Maria. Acabei, por sucessivas vezes, por um período considerável de tempo, inclusive, substituindo em algumas delegacias, nos plantões, e foi um período importantíssimo, inclusive, para conhecer a realidade da região e os colegas que trabalham. Certo. O senhor já tem um mapeamento do que vai ser o primeiro desafio, de como se estrutura, né, o trabalho da delegacia aqui em Cachoeira do Sul e quais são os pontos nevrálgicos? Nós estamos ainda no processo de transição, né, mas temos já o conhecimento, um mapa da criminalidade. Como disse, o trabalho desempenhado até então por todos é um trabalho de excelência e nós buscaremos aprimorar aquilo que seja necessário e dar continuidade, acima de tudo, como eu disse, a excelente gestão do delegado Mota. A gente tem observado aí uma dificuldade muito grande na estratégia de coibir crimes virtuais, né? Eu acho que isso é um dos maiores desafios de todas as autoridades no momento. Cachoeira do Sul também tem esse mesmo perfil em que as pessoas já chegam muitas vezes para falar que seus perfis foram roubados ou que eventualmente estão sendo utilizados para comércio ou também para outras ações criminosas, porque existe realmente um nicho muito grande aí do cometimento de crimes virtuais. Embora a Polícia Civil tenha os seus setores designados, aqui é a primeira porta em que as pessoas batem. Né? Exato. A questão dos crimes virtuais hoje é um desafio para todos, né, na Polícia Civil. Diria que é uma realidade nacional, né? E é um desafio que nós estamos a cada dia nos aprimorando. Né? Os colegas têm recebido uma capacitação necessária para enfrentar esse tipo de crime. A Polícia Civil está se organizando também com a criação de novos departamentos, né, dirigidos exatamente a criminalidade virtual, e nós, na medida do possível, estamos apurando todos esses crimes e dando o suporte, enfim, a atenção necessária a esse tipo de criminalidade, e a cada dia nos aprimorando, né, como eu disse, e buscando que logo, logo nós tenhamos aí o controle desses crimes, que também por trás existe a criminalidade organizada, organizações criminosas, né? Certo, muito obrigada pelo seu tempo, então, desejando um bom trabalho na sua chegada aqui em Cachoeira do Sul, seu retorno, né, porque já conhece um pouco da realidade, ainda que esporadicamente. Sucesso na sua empreitada a partir de agora. Eu que agradeço, muito obrigado. Coloco a região policial à disposição de todos e que todos continuem confiando nas suas polícias, na instituição policial, nas entidades coligadas que estão envolvidas com o processo de segurança pública. E contem conosco, estamos de portas abertas a todos. Muito obrigado. Tá certo. Daniel, então, retorno contigo ao estúdio. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E a gente fala agora sobre a oportunidade para negociação de dívidas com a Prefeitura de Cachoeira do Sul. É que o chamado mutirão de executivos fiscais, realizado pelo município e Poder Judiciário na semana passada, resultou em acordo para 75% dos casos. Contribuintes titulares de 100 processos com dívidas de IPTU de até R$10 mil foram chamados para o mutirão de conciliação. Desse total, 67 fizeram acordo, 22 ficaram sem acordo e 11 não compareceram. O valor total negociado foi de R$364 mil, sendo 311 mil nas audiências do Sejusc, no Fórum, e 53 mil nos atendimentos realizados na Prefeitura. Na segunda parte dessa reportagem especial, em que mostramos como vivem as pessoas com a doença de Crohn, a gente mostra as rotinas que precisam ser adaptadas, os sintomas que limitam a vida dos pacientes e a importância de entender o que a doença traz para a vida de quem convive com ela e como ter empatia no convívio com os pacientes. Um estudo nacional apontou que a prevalência da doença de Crohn cresceu expressivamente entre 2012 e 2020.
escalando de 12 casos a cada 100 mil pessoas para mais de 33 casos nessa mesma proporção. Isso representa um aumento de 167% nos diagnósticos de pacientes com a doença em menos de uma década. A ciência ainda não explica a razão desse incremento nos números, mas aponta para uma maior procura por tratamento adequado em virtude da informação disseminada sobre a doença. É uma dor abdominal à direita mais abaixo, sabe? E quando tu vai para o hospital, o pessoal te pensa que é apendicite, são vários outros diagnósticos, né? E aí comecei a fazer um monte de exames e tudo, e não foi por falta de acesso à saúde, a médicos e exames, era porque não era tão divulgado, né? Agora, se você vê, faz pouco tempo que o pessoal está sabendo o que é a doença de Crohn, né? Que se dá bastante importância às doenças da síndrome do intestino irritado, essas coisas todas, né? Um tempo atrás eu não fomentava muito sobre a doença, achava que não era importante, eu não queria que o diagnóstico me definisse, né? Quem é a Carol? Ela tem. Mas hoje eu percebo o quanto é importante falar para as pessoas do convívio, informar, porque vai haver necessidade de um afastamento do trabalho, um afastamento da família, dos amigos, do convívio social. É natural, vai acontecer. E é importante que as pessoas no círculo saibam o que é, como é, vai ter sempre alguém que vai ter, né, alguma dica, que você já tentou isso, já tentou aquilo, mas é importante que as pessoas saibam para informar, né? Só esse ano, 2 pessoas fora do meu círculo de amizade, de convívio, vieram me chamar porque tinham descoberto o diagnóstico, estavam assustados, queriam conversar. Então, eu acho isso ótimo, porque há 20 anos atrás, quando eu descobri o diagnóstico, nós não conhecíamos ninguém que tinha, a gente teve que buscar muito. Em crise ou fora dela, os sintomas estão sempre presentes, em maior ou menor intensidade. E é a partir deles que as pessoas costumam buscar ajuda, mesmo que muitas vezes sejam desacreditadas. Então, os familiares não acreditam, os médicos não acreditam. Quando tu chega assim com um diagnóstico, eu tive médicos que eu tinha o diagnóstico há 13 anos e os médicos não acreditavam, sabe? Porque, o paciente... não, tu não é paciente de Crohn. Normalmente, né, não quer dizer que seja uma via de regra, a pessoa é mais desnutrida. E não é o meu caso, né? Os sintomas são horríveis, né? Tu sair de casa, tu tá sempre com dor, tu tá sempre preocupada. É a diarreia. Qualquer coisa desencadeia diarreia, né? Tu tá bem daqui a pouco. E depois que desencadeia, tu demora para recuperar, porque aquilo ali, né, é bem complicado. Então tu vai num local, como aqui onde nós estamos, a gente chega, né, quem já tem essas doenças, tu chega a primeira coisa, onde que é o toalete. Só quem vive com essas coisas assim sabe o quanto é complicado isso, sabe? E limitador. Bem limitador. Ela piora, ela melhora. É recorrente da pessoa que sofre com a doença de Crohn, a cólica, diarreia, fraqueza. A gente acaba tendo uma absorção dos nutrientes que a gente come, então muita fraqueza, cansaço, dor no corpo, dor de cabeça. Efeitos colaterais da doença são vários, né? Que causam assim, um grande incômodo, um grande mal-estar. O pessoal que não conhece bem a doença de Crohn, ela está sendo um pouco mais divulgada agora, mas o pessoal que não conhece imagina que é só cólica, dor de barriga, é uma coisa comum, e não é. A gente passa muito trabalho, sérios limitadores, e isso causa, assim, modifica bastante a vida da gente depois que a gente passa a conviver com essa doença. Tem dificuldade de se alimentar, diarreia aguda, assim, muita diarreia, ou fezes em fita também é um alerta. E quando se fala em diagnóstico, a Ana Jara traz um recado importante sobre um exame que é determinante para este fim. Ao longo desses quase 5 anos que eu te falei que eu descobri a doença, sempre fazia endoscopia. Algum exame de imagem e nada, e isso aí não vai, né? Aí quando eu cheguei em Porto Alegre, em 2004, eu tinha eu tive uma crise mais forte e aí eu fui internada e lá sim eles investigaram. Aí eu fiz muitos exames de sangue e a colonoscopia, que é um grande tabu, né? Que o pessoal acha assim, meu Deus, vou ter que fazer uma colonoscopia. É complicado, mas é muito necessário. Eu não tenho problema nenhum em fazer colonoscopia, porque eu sei que foi o que me salvou, sabe? Eu
poderia ter usado uma bolsa, né? O médico, quando ele foi fazer a minha cirurgia, ele me deixou bem ciente de todas as complicações que poderiam acontecer. Então ele disse, pode acontecer de tu usar bolsa, daqui a pouco a gente vai ter que usar grampos ali no teu intestino, mas graças a Deus nada disso precisou, né? A organização é parte indispensável para quem convive com uma doença inflamatória intestinal. Surpresas não são bem-vindas, seja para a vida social ou mesmo para a vida familiar. A gente tem que ter um certo planejamento, né? Dá para a gente ter uma vida mais tranquila, próxima do normal, da normalidade, mas com certo planejamento. A gente já vai em locais com banheiro, com acessibilidade, fazer uma viagem tem que ser planejada. Tudo é individual, né? Nos tratamentos eles são muito individuais. Eu sempre falo isso para quem vem me procurar para saber, olha, o meu caso é esse, comigo foi assim, assim, mas não quer dizer que vai ser para ti, né? Existem casos, níveis da doença, né? Tem gente que tem a doença mais leve, moderada, grave. E mesmo no meu caso, que é uma doença severa, uma doença grave, eu tive uma gestação super tranquila, usando medicação biológica. Eu usei, se eu não me engano, até 36 semanas. Depois voltei a usar após o parto. Para mim, no meu caso, foi tranquilo. Eu sei de casos diferentes, assim, que tiveram dificuldade, que precisou de fertilização, de inseminação, enfim. Tem gestações até com bolsa de colostomia. Recentemente eu conheci uma moça que teve uma gestação com bolsinha e não teve problema algum. Embora todos os desafios, a medicina e a ciência trabalham cada vez mais na busca pela qualidade de vida de quem tem Crohn ou retocolite, já que ambas doenças não têm cura. A gente não pode falar em cura na doença de Crohn, até porque ela pode ter esses flares que a gente diz que é passar anos muito bem e daqui a pouco dar uma crise, né? E essa doença, ela vai ter um controle, a gente vai optar, não tem um remédio, um tratamento que sirva para todo mundo, né? Cada paciente a gente vai analisar toda a história clínica, os exames, e a gente vai definir junto com o paciente qual que é a melhor droga para ele. E essa medicação vai ter que ser mantida por tempo indeterminado, não tem como dizer, vai usar 2 anos e parar, ou será que a minha doença não curou, eu estou há tantos anos bem? Não, tem que manter. Geralmente nos casos de obstrução, né, que é digamos, um segmento intestinal que está tão inflamado e com tanta fibrose que mesmo que a gente otimize o tratamento clínico desse paciente, mesmo que a gente coloque ele com uma medicação boa que controle a doença de Crohn, a fibrose vai ficar, ou seja, a cicatriz já está estabelecida. Então, aquele segmento intestinal ele não vai mais recuperar sua função adequada, nem mesmo a função de absorção de nutrientes. Felizmente, hoje em dia, não é muito comum. Felizmente, hoje em dia, nós temos medicações que são capazes de mudar a história natural da doença de Crohn. Quando a gente olha para o passado, as medicações elas tinham capacidade de melhorar a vida do paciente, diminuir sintomas, mas a progressão da doença ela era muito pouco impactada por essas medicações. Mas hoje, com terapias que nós temos hoje disponíveis, a gente consegue interromper essa progressão. Então, é muito importante, né, para o paciente que tem doença de Crohn manter um acompanhamento rigoroso com o seu médico. É possível mudar a vida desses pacientes e diminuir muito a necessidade de cirurgia. Embora ainda existam pacientes que não respondam ao tratamento. Infelizmente, não existe ainda uma droga 100%. Quem tem a doença sabe que a vida é mais complexa e com mais desafios. E vai levando como pode, buscando viver da forma mais normal possível, se é que esse é o termo adequado aqui. Mas ainda assim percebe que um desses desafios não está do lado de dentro, mas do lado de fora. Ele reside nos outros. Não adianta, né? Não adianta se estressar com pequenas coisas, né? Te cuida, sabe? O autocuidado é muito importante. Às vezes tu não precisa dizer nada, só ouve. É importante só ouvir. Às vezes tu quer só conversar, né, com uma pessoa
que você sabe, não é fácil, né? Quando tu tá em crise, assim, meu Deus, tu quer ficar ali recolhida na tua, bem quietinha, né? E às vezes a gente trabalha, tem que sair de casa, tem que conviver com as outras pessoas. E eu digo, às vezes tu tá assim, sorrindo por fora, mas por dentro a dor é horrível, né? A parte mais difícil, com certeza, é qualidade de vida, né? Buscar a qualidade de vida apesar da doença. Eu gosto de tranquilizar, de mostrar que é possível ter qualidade de vida, que a gente vai ter que buscar, que paciente de doença inflamatória intestinal vai ter que ter um controle diferente da vida, mas que não é um limitador 100%, né? Que a gente sempre vai achar um caminho. Eu lembro de tomar 18 comprimidos por dia. Então, hoje é mais fácil de chegar a um diagnóstico e de uma escolha de medicação em função dos biológicos, né? Tu consegue, a partir do grau da doença, ter a escolha do medicamento. Não quer dizer que vai ser na primeira medicação, na maioria das vezes não é. Está sendo muito importante essa parte de divulgação agora que está sendo feito da doença, para o pessoal entender, ter um pouquinho de empatia, saber que a gente tem uma certa limitação. Além de limitações físicas, existem também aquelas limitações também assim comportamentais. Às vezes a gente não está muito bem, a gente sente às vezes um pouco a cara fechada. Passa também por essa parte psicológica também. Então é muito importante que o pessoal tenha um entendimento de que a doença afeta bastante a vida da gente, traz vários transtornos assim para quem carrega esse peso. E para o pessoal entender um pouquinho mais, entender que não é só uma cólica, só uma dor de barriga e que isso é uma doença bastante grave, inclusive, que se não tratada, né, causa problemas muito maiores. O que a gente observa ao longo da vida, né, é que eles vão vencendo, eles conseguem superar esses momentos, na maioria das vezes, e conseguem ter uma vida normal, conseguem constituir família, constituir carreira, desde que mantenha um tratamento rigoroso, como a gente comentou, né? Acompanhamento rigoroso, com uma história de vida de superação, né? Pois é uma doença, realmente não é uma doença exatamente simples, é uma doença complexa, uma doença que envolve não só tratamento medicamentoso, mas envolve muito a questão psicológica, estilo de vida, alimentação, tudo isso está envolvido aí no controle da patologia. Com a doença em remissão, que a gente diz, ela está sob controle, a fadiga, a tendência a ter dores de cabeça, o cansaço, isso é uma coisa que acompanha alguns pacientes. Em certo grau pode ser um efeito colateral de algumas medicações que estão mantendo a doença em controle, né? Uma coisa que eu valorizo bastante é essa questão da qualidade de vida dos pacientes. Não é só dar remédio e tratar. A gente tem que ver se a saúde mental, se o paciente está bem com o próprio corpo. Muitos pacientes acabam indo para a cirurgia ficando com a bolsinha de colostomia, que a gente diz. Alguns podem reconstruir o intestino depois, outros não, né? Então tudo isso impacta a qualidade de vida, e esses sintomas, eles não são de fato assim incapacitantes, é deixar o paciente acamado, mas compromete a qualidade de vida, né? A saúde mental fica comprometida, e então a gente tem que sempre valorizar essa parte, sim. Esclarecimento importante. Para quem perdeu essa reportagem ou o episódio de ontem, que foi o primeiro, esses conteúdos já estão disponíveis em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a nossa telinha? Tem recadinhos aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que faz o NT Sul com a gente todos os dias. Fique sempre à vontade para enviar para a gente o seu comentário, para contar a sua informação, para sugerir uma reportagem, porque o nosso jornalismo aqui é colaborativo e tem sempre a participação, a intervenção dos nossos telespectadores. Vamos para a telinha? Recadinhos que estão chegando aqui. O Paulo Nunes está participando de Cachoeira do Sul. Pedimos providências nesta ponte no interior, sobre o Arroio Capané. Trânsito bloqueado por conta do desmoronamento na estrada do Jeribá. Muita gente isolada, crianças sem aulas. Precisamos com urgência de solução, diz aqui o Paulo. Obrigado, Paulo, pela tua participação. A ponte foi isolada ontem, né? Mas é uma estrutura aí que já vem passando por uma certa precarização há algum tempo. Então, uma solução precisa ser dada para os moradores desta região. A gente vai continuar acompanhando para saber, né, se essa manutenção vai sair, se não vai, o que vai ser feito aí para que os moradores possam fazer a travessia nesse local. Obrigado, Paulo, pela tua participação.
Temos mais recados aqui, a Esther. Quero falar sobre a falta de dentistas aqui no postinho do Irapuá. Comunidade desassistida. Lamentável, diz aqui a Esther. Obrigado, Esther, pela tua participação e também pela reivindicação importante que você faz. Temos aqui também a participação da Joana Machado. Emanuel está na ecoterapia do Exército. Ele ama andar a cavalo. Muito bom, um serviço muito importante que é oferecido nesse espaço aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Joana, pela tua participação e também por compartilhar a foto do Emanuel durante a sessão de ecoterapia. Temos mais recadinhos aqui da audiência. Deixa eu ver quem mais participa com a gente. A Alice Victoria Schuch, de Cachoeira do Sul. Quero doar 2 cachorrinhos de 2 meses e meio. Olha só. Que bichinhos bonitinhos, né? E aí, se alguém quiser ou tiver interesse, pode mandar mensagem pra gente aqui no número de interatividade do Telejornal NT Sul, que a gente transmite aqui o recado para Alice Victoria Schuch. Tá na tela aí o número do nosso WhatsApp, 51997697129. Então, se alguém tiver interesse, só entrar em contato com a gente que nós repassamos aí o contato para Alice. Obrigado, Alice. Boa sorte aí nesse processo, tá bom? Temos aqui mais recadinhos também dos nossos telespectadores por meio da nossa live no canal do YouTube. É um dos canais para você também falar com a gente aqui no Telejornal. Tá com a gente aqui o Nazareno Azevedo. Muito obrigado ao Nazareno pela participação. Professor Moraes está dizendo que em setembro vai visitar aqui a cidade de Cachoeira do Sul. Muito obrigado também ao professor pela participação. Claudiano Santos e Rosa está por aqui mandando boa tarde. Obrigado, Claudiano. O Mizaki Alves de Souza, também dizendo aqui que tomara que o mês de setembro, o mês da nossa pátria brasileira, seja melhor. É isso aí, a gente torce sempre pelo melhor da nossa cidade, das nossas cidades. No fim das contas, nós estamos falando aqui com muitas cidades brasileiras, pelo melhor do nosso país também, é o que a gente espera, né, Mizaki? Temos aqui também a participação da Rosemary Beck. Muito obrigado a todos vocês pelos recadinhos, pelas participações com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Bom, para você que chegou agora há pouquinho, ligou a sua televisão, perdeu algum conteúdo, daqui a pouquinho todos os conteúdos estarão disponíveis em nossas redes sociais para você rever, para você compartilhar com seus amigos também, a qualquer momento. youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo é um dos locais em que a gente publica diariamente os comentários, as reportagens, todos os conteúdos que são produzidos, exibidos aqui no Telejornal NT Sul. O mesmo vale lá para o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, também todas as publicações, e o nosso Instagram, que também está sempre à sua disposição e com todos os conteúdos para você assistir e compartilhar o @TV Cachoeira. Muito obrigado pela companhia com a gente nesta tarde, neste horário de almoço. Fique com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e eu espero por você amanhã em uma nova edição a partir do meio-dia. Até lá, tchau!